Olá a todas, olá a todos, bem-vindos a mais um encontro da disciplina de Comércio Internacional. Meu nome é Marcos Salles, sou professor do Departamento de Relações Internacionais da Universidade Federal de São Paulo. E o tópico da aula de hoje é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, que vai ser compreendida em seu aspecto institucional, sua conformação, sua institucionalidade, a evolução temática dessa organização internacional, que temas ela trouxe para dentro da sua agenda de trabalho, a composição da OCDE, que foi mudando e foi se ampliando, foi se diversificando ao longo do tempo, e depois, em uma segunda parte, conhecer a OCDE desde a perspectiva brasileira. A gente também ter uma referência de como o Brasil vem se relacionando com a OCDE. Erroneamente se fala que a OCDE está na política externa do Brasil desde 2015. Isso é uma inverdade, não procede, qualquer ponto de vista. O Brasil se relaciona ativamente junto ao OCDE desde os anos 90, passando pelos anos 2000, até chegar a 2015 e aprofundar, aí sim, as intenções de relacionamento com a OCDE. E também, num terceiro momento, analisar um terceiro objetivo, que é conhecer a visão que a OCDE tem da América Latina e do Brasil durante esse período de combate à pandemia. Também fazendo aquele esforço que a gente vem fazendo desde o início do curso, que é dentro da lógica de conhecer as organizações econômicas internacionais e os regimes econômicos internacionais, conhecê-los também dentro do contexto contemporâneo que a gente enfrenta como comunidade internacional e como região e como país, que é perceber as organizações econômicas internacionais e os regimes econômicos internacionais como se eles dão algum tipo de apoio e quais lupas eles dão para que os países possam melhor combater a pandemia e possam melhor sair desse estado de crise social, econômica, governamental e sanitária no qual se encontram, a partir e com apoio das organizações econômicas internacionais e dos regimes econômicos internacionais. Esse é o exercício que a gente vem tentando fazer ao longo do curso, e a gente termina essa sequência de reflexões do bloco 1 na aula de hoje. A aula sobre a OCDE é a última aula, é o último tópico estudado e analisado nesse bloco 1 do curso de Comércio Internacional. Então, vamos direto passar para os temas e para o material didático de apoio que foi disponibilizado por meio do Google Classroom para o tópico da aula de hoje. Como vocês vão poder perceber dentro do Google Classroom, tem basicamente dois materiais que são mais importantes para a gente na aula de hoje. Um central e o outro suplementar. O central é o livro de autoria de Rodrigo de Oliveira Godinho, publicado pela FUNAG em 2018, um livro bastante recente, que se chama A OCDE em Rota de Adaptação ao Cenário Internacional. Um livro escrito com uma abordagem bastante didática, bastante interessante, com um nível de profundidade importante,
E aqui já fica um alerta para os alunos, percebam, como eu venho reforçando, que a leitura desses livros, obviamente, não é uma leitura exaustiva, porque, obviamente, vocês não conseguem ler um livro de 300 páginas dentro da carga horária que está prevista, mas, seguindo pela lógica da leitura dirigida, vocês conseguem ir buscar no livro aquela informação precisa que foi identificada como mais importante, mais relevante para conhecer o tópico e para ter uma visão geral do livro e conhecer as informações mais importantes que vão ajudar a fazer a avaliação e o trabalho final de conclusão do bloco 1 da disciplina de Comércio Internacional. Então, por um lado, esse livro, e de forma complementar, a partir do site oficial da OCDE, eu encontrei um relatório chamado Covid-19 na América Latina e no Caribe, que é de maio desse ano, ou seja, ainda estávamos no primeiro semestre de combate à pandemia. Então, é o retrato que a OCDE tira do continente, ainda do momento inicial de atuação estatal, ou seja, muito do que está sendo identificado nesse relatório é identificado ao longo desses primeiros momentos, são os primeiros meses, a pandemia se instala definitivamente no continente no início de março, então o relatório é de maio, temos 2 meses aí de atuação estatal e governamental, onde quase a unanimidade dos estados da região faziam políticas mais ostensivas de combate à pandemia. Depois de maio, a partir de junho, final de junho, onde começam a flexibilizar muitas das políticas públicas que estavam sendo feitas de combate à pandemia, começam a se relaxar as quarentenas, começa a se avançar nas fases do vermelho para o laranja, para o amarelo, para o verde, e começa a tentar liberalizar a economia, a tentar fazer a economia voltar a funcionar, e desconsiderar de forma um pouco mais imprudente, para dizer o mínimo, os cuidados com o aspecto sanitário, o aspecto central da pandemia da Covid-19, mas o relatório, apesar de ser de maio e ser datado, ele é importante porque ele traz, ao mesmo tempo, uma radiografia da região naquele momento, e traz também uma série de prioridades políticas apontadas pela OCDE para o futuro, e são para o futuro próximo, instantâneo, que foi médio prazo e longo prazo. Então, considerei interessante a gente colocar em discussão para entender, por um lado, o que é a visão OCDE, que prioridades OCDE identifica em momentos de pandemia para a atuação dos países da região, e, por outro, entender a região e a diferença de atuação que cada país estava desenvolvendo naquele momento, para colocar também em consideração por vocês, análise, avaliação, para ser utilizado também como referência para o trabalho de avaliação final do bloco 1. Então, passamos à ficha de revisão da leitura dirigida, que já está disponível também no Google Classroom, para que vocês possam seguir as leituras, tomando como referência tanto o documento de leitura dirigida, disponibilizado pelo Google Classroom, como por essa videoaula, que ajuda vocês a repassar as principais perguntas e já identificar as informações mais relevantes para ter esse domínio geral da informação sobre o CDE. O livro está estruturado em 4 capítulos. O capítulo 1 fala sobre a Constituição e as características fundamentais da OCDE. O capítulo 2 são as adaptações institucionais e a legitimidade internacional buscada pela OCDE.
No capítulo 3, as adaptações temáticas que passa a OCDE depois da crise de 2007, 2008, crise financeira global. E capítulo 4, que vai tratar especificamente da relação entre o Brasil e a OCDE. Então, são capítulos bem delimitados. Aqui eu destaco os mais importantes para vocês. O capítulo 4, basicamente, para a gente entender o Brasil e a OCDE. Se tiverem que escolher um deles para ler de forma mais atenta, trabalhem no capítulo 4, mas o sobrevoo sobre os demais capítulos, utilizando essas perguntas, esses pontos que estão disponíveis no Leitura Dirigida, pode ajudar vocês a entender de forma mais contextualizada. A OCDE vai surgir junto com as demais organizações de Bretton Woods no pós-guerra. Ela não surge dentro dos acordos de Bretton Woods, mas ela é uma organização periférica, mas fundamental para o sistema de Bretton Woods, e ela surge originariamente como organização europeia de cooperação econômica. Ela é, num primeiro momento, constituída apenas pelos 16 países europeus que conformavam a Europa Ocidental, que ia ser beneficiada pelo, então, Plano Marshall. Então, era necessário uma organização internacional de viés regional, como era naquele momento a Organização Europeia de Cooperação Econômica, para ser a organização capaz de implementar e impulsionar um modelo de Estado economicamente liberal, que era isso que estava previsto dentro da estrutura dos recursos de financiamento do Plano Marshall. Era reconstrução de Estado, mas de um modelo específico de Estado que se buscava. A Europa queria se construir, a Europa Ocidental queria se construir, seguindo um modelo de Estado liberal, que era um modelo de Estado de vanguarda no pós-guerra, e ele tinha que ser um modelo de Estado liberal, eminentemente liberal do ponto de vista econômico. Ainda havia matizes em relação aos liberalismos do ponto de vista político, dentro da Europa Ocidental, o quanto é necessária a intervenção de Estado em elementos cívicos, em sociais, políticos, mas do ponto de vista econômico, o Plano Marshall, que era esse grande consenso de reconstrução do pós-guerra, tinha claro o modelo de Estado econômico que se buscava, e para isso a Organização Europeia de Cooperação Econômica tinha uma função chave. Como diz no convênio constitutivo, e ela tem a finalidade, tem o objetivo geral de promoção de políticas para alcançar maior crescimento econômico, empregos sustentáveis aos seus países membros. Algo bastante genérico, mas você vê que é crescimento econômico e emprego. Não fala em bem-estar, não fala em qualidade de vida, então é um viés basicamente de emprego e crescimento econômico. E isso é as grandes matrizes desde o início de formação da OCDE, o marco analítico para um bom desenvolvimento econômico de um país membro da OCDE é crescimento de PIB e crescimento de PIB per capita. Por isso eles têm esses parâmetros de países de renda média, países de renda média alta, países de renda alta, que são basicamente dados numéricos, quantitativos, para avaliar a qualidade de Estado e a qualidade econômica daquele Estado. E a gente vai perceber como esses paradigmas foram sendo criticados, foram sendo testados pela realidade e foram sendo modificados ao longo da história de existência da OCDE. A Organização Europeia se transforma em organização universal, organização de alcance multilateral, em 1961, quando é firmado, assinado e entra em vigor a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, em 1961. Em 1961, ele passa a contemplar também países membros e países não membros. E aí, países não membros começam a habilitar países de fora da Europa a
buscar uma certa participação dentro da OCDE, em diversos níveis estatutários, a gente vai ver isso, que como país membro, país não membro, país em processo de adesão, que vai permitir que alguns estados de fora da Europa comecem a conhecer esses parâmetros europeus de modelo de Estado econômico, um modelo de Estado economicamente liberal, para que a OCDE também consiga captar a aderência de alguns estados de fora da OCDE para que comunguem desses valores, se assim a gente pode dizer, da OCDE, do ponto de vista do modelo de desenvolvimento econômico. A OCDE é uma organização internacional, como as demais, possui secretariado, possui sede própria, possui diretor-geral, possui um corpo de funcionários internacionais, possui um grande conselho político decisório da OCDE, mas ela é basicamente estruturada em forma de comitês e grupos de trabalho. Aí são centenas de comitês e grupos de trabalho, cada um com a sua finalidade técnica específica, e cada um responsável por levar adiante alguns dos aspectos técnicos que a OCDE leva adiante dentro da sua agenda. E esses aspectos técnicos, hoje, basicamente, são processos de implementação dos instrumentos legais da OCDE. A OCDE hoje tem 270 instrumentos jurídicos, legais, que aquele Estado que busca ser membro ou que é membro precisa cumprir. Ou seja, é um grande acervo normativo que aquele Estado que busca fazer parte, ele recebe aquela enciclopédia de normas, que são basicamente normas de viés econômicas, que são uma cartilha que o Estado tem que começar a implementar para cumprir e se adaptar ao estilo de modelo de Estado, modelo de regras, modelo de regulação para cumprir com os parâmetros OCDE de desenvolvimento econômico. E para cada um desses parâmetros existe um grupo de trabalho específico que acompanha o tema, como esse tema avança, tanto em nível CDE, quanto em nível de algum estado em processo de adesão, novas variáveis que surgem para analisar aquele tema. Então, é basicamente essa a grande linha geral da lógica de funcionamento da OCDE. Obviamente, no capítulo 1, vocês vão conhecer e vão compreender com mais profundidade essa grande dinâmica. No capítulo 2, o que é chamado de adaptações institucionais e legitimidade internacional, um dos primeiros conceitos importantes para entender na lógica OCDE, que aparece nesse capítulo, é uma expressão que vem do inglês, que chama like-mindedness. Ou seja, é a ideia de que tem um pensamento parecido. Todo Estado, todo país que busca aderir ao OCDE precisa ter essa visão de mundo similar ao OCDE. Precisa ser like-minded. Precisa ter uma mentalidade similar, uma mentalidade parecida. E isso é, hoje, o que é uma condição básica de adesão, que exige que o Estado que queira aderir tenha essa mentalidade de ser um Estado que tente buscar ser um modelo de desenvolvimento econômico liberal. Essa é a visão de mundo necessária para aderir ao CDE. Então, isso, já pensando no caso brasileiro, é o que a gente vai entender, razão pela qual, desde os anos 90, o Brasil tem uma relação bastante pendular nesse processo de aproximação e distanciamento, observação e cumprimento de alguns instrumentos, observação de como outros estados estão cumprindo os impactos. O Brasil tem uma aproximação bastante reticente
em relação a essa visão de mundo, porque não é a visão de mundo que o Brasil, historicamente, nos anos 90, nos anos 2000, nos anos 2010, teve em relação à sua própria visão de modelo de desenvolvimento econômico. Então, é interessante que isso é uma condição inerente à ideia de aproximar-se da OCDE, e por isso o Brasil sempre esteve dentro de um segundo ponto que está aqui na leitura dirigida, que trata das categorias de países que se vinculam à OCDE. Podem ser países membros, que são países que são membros de pleno direito, com direito de voz, com direito de voto, com todas as obrigações inerentes a um país membro, obrigações em relação a todos os 270 instrumentos da OCDE. E tem também categorias de países não membros, que não significa que eles não têm direito de participar da OCDE. Um não membro tem direito de participar na medida que ele se associa tematicamente à organização. O Brasil começa a sua história. Eu vou fazendo alguns exemplos com o Brasil, para a gente ir já antecipando. O Brasil começa participando da OCDE por um grupo de trabalho específico, chamava Comitê do Aço. Então, o Brasil, dentre esses 270 instrumentos, essa centena de grupos de trabalho, o Brasil participava como ouvinte de um grupo de trabalho que tratava sobre comércio de aço. Tá? Então, isso é algo que é permitido aos países não membros, ou seja, as obrigações são muito pequenas, quase irrelevantes, quase inexistentes, quando você é não membro, mas te permite já ir conhecendo a dinâmica de funcionamento do organismo internacional. Nos anos 2000, mais para o final da primeira década, surge alguma categoria de países parceiros-chave. E esse status foi dado a alguns países, e nesse momento foram basicamente os BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, que foram convidados a se unir à OCDE como parceiros-chave. Não exigia deles a condição de país membro, mas exigia que conhecesse e fosse convidado a conhecer instrumentos e a participar de alguns instrumentos, já que, como países emergentes do sul global naquele momento, eles tinham muito peso na tomada de decisão do rumo do mundo naquele final dos anos 2008, 9, 10. Quem sustentou financeiramente, quem tinha mais legitimidade internacional para cantar as regras e cantar os caminhos, digamos, do mundo pós-crise de 2008, foram esses países emergentes do sul global. Por isso eles eram países estratégicos, parceiros-chave da OCDE naquele momento. E também alguns países que vão ser considerados países em adesão. São aqueles países que formalmente assinam um acordo de cooperação para avançar em direção a um processo de adesão para se transformar em país membro pleno. A título de exemplo, só ilustrativo, a OCDE começou, como eu falei, com 16 países e hoje já conta com 37 países e tem outros 8 que estão em processo de adesão, dentre eles o Brasil. Por fim, nesse capítulo 2, é interessante isso que eu já adiantei, depois de 2008, há uma relação interessante que começa a se desenvolver com o G20 e com os BRICS, que vai fazer com que a OCDE passe a modificar muito da sua visão de mundo, esse like-mindedness, essa visão similar começa a se abrir. Já não é um país, já não é uma OCDE que prega um modelo de desenvolvimento econômico liberal ortodoxo. Começa a permitir lógicas de desigualdade, de combate à desigualdade, começa a fomentar a qualidade de bem-estar do trabalho e do emprego, a qualidade de vida,
a qualidade ambiental, a sustentabilidade ambiental como vetores e como variáveis que vão ser necessárias para que essa OCDE passe a ganhar legitimidade. Ela estava parada no tempo, sendo a ortodoxia econômica internacional, exigindo aqueles grandes modelos econômicos liberais que não permitia a variável humana, permitia a variável social, a variável ambiental, era numérico, era renda, era emprego, era crescimento, era PIB, e não se colocava no modelo de desenvolvimento pregado e impulsionado pela OCDE, todas essas variáveis multidimensionais que estavam nítidas nesse mundo pós-2008, pós-crise de 2008, que eram necessárias ter o foco dessa mundo pós-crise financeira. Então, ela começa a reformular a sua agenda temática, e essa adaptação temática da OCDE é o foco do capítulo 3. O capítulo 3, que se chama Adaptações Temáticas da OCDE, e é basicamente as adaptações que vão surgir depois de 2008, passa por uma necessidade, que um grande projeto que eles chamaram de Novas Abordagens para Desafios Econômicos, no qual eles se propuseram a aprimorar os marcos analíticos da OCDE do pós-crise, que era para justamente fazer isso que eu estava comentando anteriormente. Até aquele momento, a OCDE media os graus de sucesso de um país que era membro da OCDE, cumpridor ou não cumpridor desse conjunto de instrumentos legais, a partir de variáveis muito quantitativas, muito duras, da econometria, digamos, da economia liberal ortodoxa. Eles tentam revisar esses processos para contemplar a natureza multidimensional do desenvolvimento econômico e incluir dentro dessas variáveis alguns elementos um pouco mais heterodoxos, assim a gente pode dizer, como se fala muito na literatura econômica, que é incluir a variável da qualidade do trabalho, a qualidade do emprego e o bem-estar humano e social no seu processo de atividades econômicas, trabalho e emprego. E isso é fundamental nesse momento para a OCDE, porque ela consegue começar a dialogar, e nós já estamos aqui em 2008, 2010, ela consegue, com isso, começar a dialogar com parâmetros que já eram óbvios na literatura econômica e nas políticas públicas impulsionadas pelas outras organizações econômicas internacionais. Leia-se Organização Mundial do Comércio, o Banco Mundial e o FMI. Já vinham, desde os anos 80 e anos 90, sendo muito menos ortodoxos economicamente do que a OCDE. Eles já permitiam variáveis de fundo desenvolvimentista na sua matriz de análise, sua matriz de políticas públicas, coisa que a OCDE até esse momento não havia se atualizado. Ela vai incorporar também um conceito, ou seja, colocar na variável do modelo de desenvolvimento dos países que todo crescimento de PIB e crescimento de PIB per capita necessitaria constantemente ou consonantemente a esse crescimento de PIB buscar achatamento da distância da desigualdade socioeconômica, que curva de crescimento de PIB tenha, ao mesmo tempo, a convergência entre picos de riqueza com picos de pobreza. Então, é aproximar os extremos em paralelo ao crescimento econômico. Essa é a equação que começa a ser criada no âmbito da OCDE, que até o momento não era uma preocupação OCDE. Combate de desigualdades socioeconômicas não estava na linguagem OCDE até os anos 2010. E surge basicamente porque ela percebe que todos os estados, liberais ou não liberais, têm a necessidade de ser estados
fomentadores de políticas públicas. E políticas públicas geram gastos públicos. E gastos públicos geram déficit público. E geram investimento e déficit público, a depender da perspectiva. E isso é constantemente analisado e parametrizado pela OCDE. Então, a ideia de que toda política pública é uma má política, como se costumava dizer entre os ortodoxos da economia, se existe política pública, a política é má. Isso começa a ser revisto em 2008, 2010, pela OCDE, já que agora começa a se falar de política pública de qualidade. Então, políticas públicas, algumas são fundamentais e são essenciais, como a gente está vendo hoje, durante a pandemia. Não importa o país mais liberal ao país mais intervencionista do ponto de vista econômico, todos estão fazendo política pública de saúde, política pública de renda mínima, política pública de controle fiscal, política pública de incentivo fiscal, ou seja, políticas públicas são sempre necessárias, apesar de ser, todos têm alguma opinião positiva ou negativa de política pública, não importa. Ela é sempre o grande cavalo de batalha de todo Estado que precisa intervir nos momentos de urgência, nos momentos de necessidade, nos momentos de atuação social, econômica e de desenvolvimento socioeconômico que quando o país necessita da atuação do Estado. Né? Então, isso é o que se chama crescimento inclusivo para o OCDE. E, por fim, uma outra adaptação temática que foi surgir é o conceito de economia verde. Tá? Isso tudo está previsto nesse capítulo 3 que vocês estão lendo para a aula de hoje. Economia verde vai ser a lógica de incorporar nas matrizes econômicas de análise os recursos naturais disponíveis no Estado. E como esses recursos naturais devem ser trabalhados como patrimônio público, quais desses recursos naturais devem ser explorados e devem ser preservados em conjunto com parcerias com iniciativa privada, como contornar o desmatamento como um elemento fundamental da economia verde, a variável de que desenvolvimento leva necessariamente a desmatamento ou desgradação ambiental, era uma lógica que até o momento não estava na equação também da OCDE. A OCDE não contabilizava impacto econômico, impacto ambiental como um custo econômico a ser suportado pelo Estado. Isso é contabilizado nos seus balanços econômicos. E por fim, a lógica de sustentabilidade que vai entrar nessa equação de economia verde. Né? Por fim, no capítulo 4, um capítulo que, como eu já havia comentado, analisa a história da trajetória do Brasil dentro da OCDE. E demarca como 3 grandes momentos, digamos. Um grande do ponto de vista temporal, os primeiros 15 anos, que foram de 1991 a 2006, que foi um período no qual o Brasil foi um país observador, um país associado na condição de observador da OCDE. Um segundo momento, que é de 2007 a 2014, no qual ele é elevado à categoria de parceiro-chave, um parceiro estratégico, que é aquele período que eu já havia comentado anteriormente, no qual o Brasil assume uma preponderância internacional por ser um daqueles grandes países emergentes dos BRICS, que passa a assumir uma função de mais importância geopolítica e geoeconômica nas relações internacionais, nesse mundo pós-crise de 2008. Então, ele assume um protagonismo tanto no Banco Mundial quanto no FMI, como a gente viu nas últimas aulas, mas também ele passa a ter algum nível de ascendência em termos de legitimidade internacional dentro da OCDE,
junto com os demais BRICS, e passa a ser convidado a participar como parceiro estratégico das reuniões por meio do G20 e por meio, em outros âmbitos internacionais, ele passa a ter muita voz ativa nessas reuniões, passa a tentar pautar modelos de conduta em uma série de temas que estão na agenda da OCDE nesse momento. Em 2015, a gente vai ver uma mudança de atitude do Brasil, que até o momento, desde 91, tinha essa relação que eu já havia comentado, uma relação pendular do Brasil, de ora ser um observador precavido, de tentar conhecer a dinâmica de conhecimento, conhecer os temas na agenda, ora ser um pouco mais proativo, tentar buscar novos fóruns de participação, ainda como não membro, como observador, como associado, poder assistir, conhecer novos temas, como que está se dando a discussão dentro do grupo de trabalho sobre medidas anticorrupção, dentro do grupo de trabalho sobre transparência, no grupo de trabalho sobre governo digital, sobre transparência, vários grupos de trabalho que o Brasil foi entrando, participando, conhecendo, mas ainda sempre com uma posição muito cautelosa, tendo em vista que alguns parâmetros desses GTs não eram consenso dentro do Estado brasileiro até então. Em 2015, o Brasil toma uma atitude um pouco mais de rompimento com a sua trajetória com a OCDE e passa a formalizar, aí sim, uma postura internacional de consenso interno, como se ele tivesse um mindfulness, como eu já tinha falado, tivesse uma visão similar à OCDE e passa a protocolar o seu processo de adesão e passa a assinar um acordo de cooperação Brasil-OCDE, que é colocado em vigor em 2016 com o primeiro programa de trabalho 2016-2017 do Brasil com a OCDE, para começar o processo de incorporação desse normativo, desse acervo normativo de 270 instrumentos, que o Brasil passa a ser obrigado a incorporar para poder finalizar o processo de adesão e ser finalmente um membro pleno da OCDE. E é isso que o Brasil inicia em 2015 e estamos caminhando nesse sentido hoje como um projeto tanto de política externa quanto de política interna do Brasil, o processo de reformulação do Estado brasileiro hoje é, em grande parte, permeabilizado por toda essa visão de mundo OCDE, que se instrumentaliza por meio desses instrumentos legais da OCDE e todas essas relatórios, todas essas opiniões, todas essas decisões de conduta emanados pela OCDE para o Brasil. Então é isso, em linhas gerais. Obviamente o capítulo 4 se expande muito mais nessa avaliação dessa história, por isso que eu recomendei leitura mais aprofundada desse capítulo, para aqueles que têm interesse em entender a relação do Brasil e da OCDE. É um tema extremamente rico, é um tema de contexto contemporâneo. Aqueles que ainda não têm tema de TCC, recomendo muito entusiasticamente fazer um trabalho de análise de alguns dos aspectos da relação entre Brasil e OCDE. É o tema do momento. A gente vai viver ao longo, ao menos dos próximos 2 anos, de forma muito intensa, a agenda OCDE dentro do Brasil. Então, é importante a gente conhecer a OCDE, por isso, e toda a agenda que vem junto com ela, quando o Brasil dá esse passo ousado, dado pelo Brasil, de buscar esse processo de adesão. Ousado, para a gente colocar em perspectiva histórica, o Brasil nunca tinha dado esse tipo de passo. O Brasil tinha essa posição muito diplomática e cautelosa de conhecer
e aderir e se associar de maneira à la carte à OCDE, e aprendendo boas práticas da OCDE, mas se limitava a isso. Agora, dá esse passo mais radical do ponto de vista de modelo de desenvolvimento econômico e tenta começar a incorporar esse acervo OCDE para buscar uma adesão plena. O que isso vai avançar de fato? Precisamos começar a fazer análises mais rigorosas, conhecer quantos instrumentos estão de fato internalizados, quantos já estão em vigor, quais impactos cada um desses instrumentos está gerando, são impactos positivos, são impactos negativos, que impactos sociais e econômicos estão gerando. Isso tudo é necessário análise mais rigorosa, mais científica, mais técnica, para a gente fugir daqueles sensos comuns. Como, obviamente, a gente percebe já nesses últimos 10 anos que a OCDE deixou de ser essa organização que era conhecida como Clube dos Ricos, ela já não é mais esse grupo de países desenvolvidos. Hoje faz parte México, faz parte Chile, procura fazer parte Argentina, Brasil, está postulando também fazer parte de uma série de países do Sudeste Asiático, do Sul da África. Então, é interessante conhecer que a OCDE, hoje, já não é mais aquela ortodoxia de país rico, como ela era conhecida há alguns anos atrás. Ela busca ser uma organização que tenta vender um modelo de Estado de desenvolvimento econômico, obviamente com um pé profundamente liberal, mas ela começa a incorporar outros elementos, outras variáveis que são hoje já consensuadas em outras organizações e outros regimes econômicos internacionais, e ela tem uma peculiaridade importante como organização, porque ela, na verdade, ao aceitar o país como membro, ela, na verdade, está impulsionando o país a uma profunda reformulação interna, institucional, regulatória, que vai gerar uma série de repercussões econômicas, sociais, legislativas, governamentais, que desenvolve uma repercussão das mais profundas. Ou seja, eu acho que aderir à OCDE hoje e incorporar no seu conjunto o acervo jurídico da OCDE é mais impactante para um Estado do que aderir à FMI, a Banco Mundial e à OMC propriamente dito. Isso é uma opinião pessoal, porque o nível de intromissão nas entranhas do Estado e da economia é muito maior se tu aceita incorporar esse acervo de 270 instrumentos legais da OCDE do que um processo de cumprimento de uma cartilha de condicionalidades do FMI que pode durar 5 anos. Entende? OCDE é algo permanente e que transforma de dentro para fora a lógica de Estado, a lógica de desenvolvimento econômico e a lógica de políticas públicas. Por isso é tão importante a gente conhecer a OCDE nos seus meandros, nas suas tecnicalidades, para que a gente entenda o quanto de impacto isso vai promover no nosso país daqui para frente. É uma agenda nova e é uma agenda que a gente vai precisar acompanhar daqui para o futuro. Dito isso, e por isso recomendo aprofundar essa minha explanação superficial sobre a OCDE, a partir de uma revisão da leitura dirigida do livro, aprofundar os capítulos desse livro, que é muito interessante, é muito fácil de ler, muito interessante a abordagem dada pelo autor, mas passaremos também agora ao segundo material didático de apoio, que está disponibilizado no Google Classroom, que é um relatório curto, é simples, da OCDE, na verdade é uma nota metodológica que a OCDE publica em maio de 2020, no qual a OCDE faz uma breve síntese
de como a região reagiu à pandemia da Covid-19 e propõe prioridades políticas para o futuro, em múltiplas dimensões, na dimensão sanitária, na dimensão social, na dimensão econômica e governamental. Por isso, aqui nessa etapa da leitura dirigida, eu peço aqui, revisem o relatório, identificando os principais aspectos destacados pela OCDE em cada dimensão de atuação estatal. Então, tentem se acercar a esse relatório, encontrando algumas medidas que chamem a atenção de vocês, tanto na dimensão de saúde pública, que é a mais importante, mas também na dimensão social, na dimensão econômica e na dimensão governamental. E notem que meu esforço aqui com vocês nessa primeira parte da disciplina é que vocês consigam entender que a gente, como um país e como uma região e como uma comunidade internacional submetida a uma pandemia sem precedentes que está assolando a saúde pública e a vida humana de uma das formas mais drásticas, acho que só tem em comparação com a Segunda Guerra Mundial, os estados nesse processo e as sociedades ao longo dessa pandemia estão sofrendo transformações e estão sofrendo crises que são também de cunho social, e a gente fala aqui social do ponto de vista de trabalho, de educação, de saúde mental, de âmbito familiar também, mas a gente vê também uma dimensão econômica importantíssima, de desemprego, de qualidade, de perda de renda, de capacidade produtiva, de pequenas, micros e médias empresas fechando, que são sustentáculo da vida humana, de algumas vidas, de famílias, de empregos, que a gente não coloca no mesmo nível de prioridade, mas que a gente entende, e que eu quero estimular a reflexão de vocês, que os regimes econômicos internacionais podem ser caminho para auxiliar os estados a superada e sanada a grave crise sanitária global, usar dos regimes econômicos internacionais, das organizações econômicas internacionais, para sair da crise econômica, social e governamental que indubitavelmente estaremos nessas três dimensões, passando por essas crises sociais, econômicas e governamentais, para sanar a grave crise sanitária global. As outras três são secundárias e necessárias para poder dar conta da preservação prioritária e absoluta da vida e da saúde humana. Mas compreender que o multilateralismo econômico, a OCDE, o Banco Mundial, o FMI, e no segundo bimestre vamos entender a Organização Mundial do Comércio e o Comércio Internacional como caminhos possíveis ou não, essa é a reflexão de fundo, para auxiliar os países a sair dessa grave crise que viveremos e que já estamos vivendo esse ano, o ano que vem e próximos, para uma retomada de um modelo de crescimento inclusivo, de sociedade mais justa, mais igualitária, mais próspera, com mais igualdade de gênero, com mais inclusão social, com menos desigualdade econômica e social, e com mais prosperidade social. É a provocação que eu faço para que a gente tente encontrar nas organizações econômicas internacionais caminhos para os estados e especialmente para o Brasil. Tá? E é por isso esse relatório. Esse relatório vai ajudar a gente a tentar entender a visão OCDE para esse momento. Na dimensão sanitária, há algumas medidas adotadas. Vocês vão perceber que no relatório ele fala tanto de medidas adotadas quanto prioridades políticas para o futuro, em cada uma das dimensões. Então ele diz, o que eu identifico como algumas medidas que já estão adotadas e quais prioridades deveriam ser prioridades políticas para o futuro. E vejam que interessante, aqui já logo na dimensão sanitária, ele destaca algumas medidas regionais, medidas que foram desenvolvidas
pelos processos de integração regional e também medidas adotadas na escala nacional. E aqui eu digo interessante, porque a gente fala de um país como o Brasil, que busca ser membro da OCDE e está claramente colocando, desprestigiando e abandonando os espaços de integração regional. Ou seja, se a OCDE enfatiza que a integração regional tem sido um fator importante para os processos de integração, para os processos de combate à pandemia, o Brasil já não está fazendo aquilo que a OCDE destaca como um elemento importante, destacado como medida de atuação no momento da dimensão sanitária. E, por outro, nas prioridades políticas para o futuro, eu destaquei aqui alguns pontos que aparecem no relatório, é difundir o máximo possível kits de teste, difundir vacinas para toda a população de maneira gratuita e difundir políticas públicas de saúde mental. Ora, são 3 coisas que a gente está vendo que o governo federal do Brasil não está fazendo, ou está retroagindo em relação a isso. Os kits de teste que não estão sendo difundidos, que estão expirando validade, e estão guardados e não estão sendo difundidos para não aumentar os números de pessoas detectadas com Covid-19. Toda essa política negacionista, no segundo aspecto, toda essa política negacionista em relação às vacinas, que precisa ser urgentemente reformulado para a gente ter vacinas o quanto antes em termos difundidos em nível federal, para não ser um estado mais avançado em matéria de vacina e outro não. A gente precisa de uma grande política federal, em escala nacional, territorial. E outro que acabou de ser revogado pelo governo federal, e a gente vê destacado aqui, que é a grande política de saúde mental, política pública de saúde mental. O relatório faz um grande impacto, ele marca ponto, senta o pé na ideia de saúde mental como uma política pública fundamental, tanto para profissionais da saúde, quanto para as pessoas, quanto para as pessoas no ponto de vista de convivência familiar também. Então, é uma realidade brutal o tamanho da deterioração da saúde mental das pessoas durante o período de pandemia. E isso é algo que a gente vê o Brasil também retroagir nessa semana passada. A gente viu a revogação das políticas públicas de saúde mental do Brasil. Então, a gente vê um país que quer ingressar na OCDE e já nessa primeira dimensão desse relatório a gente vê o Brasil fazendo justamente o contrário de tudo que está sendo pregado pela OCDE no que se refere à dimensão sanitária, que é a mais relevante de todas em matéria de combate à pandemia da Covid-19. Então, esse é um primeiro aspecto. O segundo aspecto é a dimensão social. Alguns problemas específicos que ele destaca no relatório, que é a grande informalidade do trabalho, a grande desigualdade socioeconômica da região e a grande dificuldade de acesso à saúde pública e às políticas de saúde universal na América Latina. Destaca algumas medidas adotadas na região e no Brasil, que é a renda emergencial, auxílio emergencial, que não só o Brasil, mas que o mundo inteiro percebeu como uma política fundamental de combate à deterioração da dimensão social da população e das famílias e da renda básica, e também percebeu também a necessidade desses estímulos econômicos para as pequenas, micros e médias empresas, também como um fator de sustentação de uma fonte de renda fundamental da população. Hoje 40% dos empregos no Brasil surgem de micro, pequenas e médias empresas, não são de grandes indústrias, de grandes empregos, grandes empresas. Nossa sustentação da nossa vida como país passa pelas micro, pequenas e médias empresas. Por isso é tão importante mantê-las abertas, e o banco e a OCDE detecta isso como um dos grandes fatores de prioridade política.
Ele vai também detectar alguns aspectos importantes aqui na dimensão social, que é educação, fala muito do trabalho das plataformas digitais de aprendizagem, a carência que a América Latina tem de ter essas plataformas digitais de aprendizagem para a escola básica, escola fundamental, escola de primeiro grau, escola de segundo grau, e também para o ensino universitário, manter essas plataformas digitais, difundir essas plataformas digitais de aprendizagem. Fala também da violência doméstica, um enorme nível de aumento de violência doméstica, que o país consiga contornar isso, que os países consigam contornar a violência doméstica por meio de políticas públicas. Por isso ele fala tanto em matéria de estímulo de saúde mental, de políticas públicas de saúde mental, basicamente também como um pilar de tentar contornar a violência doméstica. Um terceiro ponto, que é a dimensão econômica, ele fala muito do que a gente já comentou, não quero me estender aqui, que a gente já falou sobre isso nos relatórios que eu trouxe do FMI, do Banco Mundial, sobre os choques externos de demanda da China, dos Estados Unidos, essa grande queda da demanda global que provocou uma recessão do ponto de vista externo no país muito grande, e também do ponto de vista interno, por causa dessa dependência de exportação de commodities, que fez promover no país uma recessão e uma concentração de renda muito grande. Essa dimensão econômica do Brasil está gerando uma crise, a ponto de explosão econômica interna no país muito forte. Concentração de riqueza, ao mesmo tempo, ao aumento do nível de pobreza extrema, é um tipo de corda que estica, que tensiona muito gravemente a realidade interna do país. Fala sobre as medidas adotadas, aqui as políticas fiscais, os fundos para as micros e pequenas empresas por meio do BNDES, e em termos e reforça essas duas, uma grande iniciativa geral, que é a grande política fiscal para os estados e municípios, para esse mundo pós-Covid, e de ponto de vista específico, atuar especificamente em pequenas, micros e médias empresas. E, por fim, dimensão governamental, ele coloca como 2 desafios aqui a falta de credibilidade dos governos. Ele destaca que, quando nós ingressamos no processo de pandemia, a América Latina tinha já pulverizado uma série de manifestações de rechaço a governos, acontecendo no Brasil, no Chile, na Venezuela, no Peru, na Bolívia, na Argentina, várias manifestações sociais de rechaço a governo, a políticas públicas, e isso, entrar nisso, pela análise da OCDE, entrar num processo de combate à pandemia, com essa crise de credibilidade de governos, provoca uma falta de coesão social. As pessoas entram sem espírito público coletivo, e é o que a gente está vendo hoje, um nível de individualismo no processo de saída da pandemia, onde o uso da máscara não é não é feita como uma atitude pública. A quarentena é feita como ou flexibilizar a quarentena ou relaxar na quarentena é algo que é feito de forma individual, cada um faz a seu próprio risco e não é pensado de forma a proteger o público, o bem coletivo, e isso é algo detectado lá em maio, que a gente está vendo agora em dezembro, de forma muito, muito gritante no país, e eu acho que na América do Sul inteira, América Latina inteira, que a falta de coesão social torna muito difícil fazer com que a região saia desse platô que se transformou a nossa curva da primeira onda, que nunca mais parece ter fim. A gente vê uma segunda onda subir, que na verdade é um crescimento da primeira. A gente nunca teve esse decréscimo, porque a gente não teve espírito público, coesão social para enfrentar isso como coletividade pública. Isso está muito bem detectado, é muito interessante ver isso no relatório da OCDE, me chamou muito a atenção. E como prioridade política para o futuro, ele destaca, o OCDE destaca como
transparência das ações de governo como um elemento fundamental para tentar reconstruir coesão social e permitir ferramentas de administração de pública digital. A gente ter algum tipo de interação na formulação de políticas públicas por meio de ferramentas digitais que vão permitir participação pública nessa tomada de decisão governamental e tentar construir ferramentas de coesão social. Eu achei interessante esse último pilar, digamos, do relatório, porque destaca um elemento que não estava destacado ainda nos relatórios nem do FMI, nem do Banco Mundial, e que mostra, de fato, como a OCDE desmistificou e permitiu que novos temas entrassem na sua agenda e não está mais preocupado só com análise de economia fria, ortodoxa, para entender a solução dos problemas dos países em desenvolvimento, adotar cartilhas de economia ortodoxa pura. Ele percebe coesão social, percebe violência doméstica, percebe pequenas, médias empresas como estrutura social e econômica dos países, coisa que há 10, 15 anos atrás estava totalmente fora do radar da OCDE. Então, isso é para fechar esse fichamento, essa revisão de literatura e desse relatório, para poder estimular vocês e guiar vocês na leitura desses dois tópicos e conhecer de maneira um pouco mais panorâmica, mas ao mesmo tempo aprofundada e crítica da OCDE. Com isso, a gente encerra o último tópico de aula do primeiro bloco e a gente vai encerrar esse bloco 1 na semana que vem, a última semana de encontro do bloco 1, último encontro desse mês do primeiro bimestre, desse semestre de aulas, com a discussão e a entrega da resenha crítica de avaliação do bloco 1 da disciplina. Mais informações vocês acessam por meio do Google Classroom. Damos por encerrado essa atividade de hoje, essa aula de hoje. Fiquem bem, fiquem com saúde. Uma ótima semana a todos e a todas. A gente se vê na atividade assíncrona da aula de encerramento desse primeiro bimestre do bloco 1 da disciplina de Comércio Internacional. Até mais, um abraço a todas e a todos.